Luka Modric é sem dúvidas um dos mais notáveis jogadores de futebol desta última década. É um cara que tem toda uma importância e que justifica as conquistas do Real Madrid nos últimos anos, mas que ousou tentar dividir o palco com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo quando foi o vencedor da Bola de Ouro em 2018, após uma temporada absurda. Fato esse que, mesmo após 6 anos, ainda gera bastante polêmica e discussão. Agora, deixando um pouco as polêmicas de lado, no vídeo de hoje nós vamos dissecar um pouco da carreira do cara e tentar entender a genialidade do maior jogador de futebol da história da Croácia. Mas antes de seguir com o vídeo, eu preciso te falar que o canal tem um clube de membros e se você gosta do meu trabalho aqui, essa é a melhor forma de me apoiar e ainda ter benefícios com isso. Nós temos um sorteio mensal de camisas da KB Prime e também tem novidade chegando em breve, com mais sorteios para vocês. Então confere o link aí na descrição, são só 5 por mês e ajuda demais com a continuidade e manutenção aqui do canal. E também tô deixando os links aí embaixo para você entrar na loja da KB Prime. Eles têm os melhores mantos, seja de clubes ou seleções, e com uma qualidade muito boa. E você tá vendo aí na tela como é fácil aplicar o cupom de desconto. Tem pessoas que estão comprando lá por terem visto minha recomendação aqui, mas estão esquecendo de aplicar o cupom. Então segue o passo a passo aí quando for realizar uma compra e aplique o cupom TRAVE5 para ter desconto. Então agora sim, vamos voltar para o conteúdo do vídeo. Quando penso em Luka Modric, logo me lembro dos tempos em que eu tinha a oportunidade de assistir a algum jogo do campeonato espanhol ou italiano pela TV fechada na primeira década dos anos 2000. Mas tal, o que isso tem a ver com ele? É simples, falamos de um meio-campista que joga com classe, que sabe se posicionar bem e tem uma visão de campo à frente dos demais. Um cara que joga de terno, feito outros como Pirlo e Zidane. Mas claro, não me entenda mal, eu não estou aqui colocando todos eles na mesma prateleira e nem tampouco querendo fazer comparações descabidas, mas é preciso destacar essas características que, na minha opinião, são encontradas nesses grandes jogadores. Agora, qual é a importância de Modric na atualidade? Qual sua relevância nos últimos anos e na última década? Bem, essas são perguntas bem pertinentes e que naturalmente podem surgir, e por isso vamos tentar encontrar as respostas para algumas delas, revisitando a carreira do croata e tentando até mesmo entender se sua bola de ouro foi justificável e merecida, ou se até mesmo isso acabou sendo uma maldição em sua carreira, pois depois do prêmio ele passou de coadjuvante, como era visto por muitos, a coadjuvante e subestimado. Talvez você não concorde com a minha análise, mas não estou fazendo apontamentos, só quero levantar algumas questões que são, no mínimo, interessantes de se investigar quando o assunto é o camisa 10 merengue, seja em sua passagem pelo Tottenham ou principalmente pelo Real Madrid e pela sua seleção, onde viveu e ainda vive ótimos momentos enquanto jogador. E já que citamos a seleção da Croácia, podemos falar um pouco sobre ela e quanto aos bons momentos vivido pelo craque defendendo a seleção de seu país. Sua primeira participação em Copas foi ainda em 2006, na Copa da Alemanha, em que eles caíram no grupo F, onde na primeira partida já enfrentou nossa seleção brasileira numa partida que terminou 1-0 para o Brasil com aquele gol de Kaká. Quem aí se lembra? Modric, naquela época, vestia a camisa 14 e jogava pelo Dinamo de Zagreb, mas estava longe de ser o destaque que conhecemos hoje. Ninguém nem mesmo sonhava que ele algum dia vestiria a camisa que havia sido de Ferenc Puskás no Real Madrid. Ele ainda estava longe de ser a maior referência de sua seleção, pois isso só viria a acontecer nos anos seguintes, porque mesmo com as participações na Copa de 2006 e 2014, além das Euros de 2008 e 2012, seu destaque mesmo só veio a acontecer bem depois, especialmente durante a participação da Copa na Rússia, em 2018. Ali os croatas foram vice-campeões da competição, na qual a própria Croácia foi a maior surpresa, pois fez jogos bem interessantes, humilhando a Argentina de Messi ainda na fase de grupos no sonoro 3-0, eliminando a Dinamarca nas oitavas, a anfitriã Rússia nas quartas e nas semifinais a Inglaterra. Seleção essa que já contava com boa parte dessa geração atual, mas que apesar disso também não foi párea para a Croácia, que terminou o jogo em 2-1, mas acabou perdendo a final para a França. Mas também vale ressaltar que a Inglaterra naquela época ainda não era bem estruturada e ainda contava com Southgate, não tinha tantas variâncias assim e não apresentava um futebol vistoso. Mas falando mais individualmente sobre Modric nesta competição, pudemos observar que sua liderança foi muito importante para que a seleção conseguisse chegar tão longe. É claro que a Croácia estava com um elenco recheado de bons jogadores e que atuavam em grandes clubes europeus, mas chegar como atual campeão da Champions por 3 vezes seguidas, ser o camisa 10 e o capitão de sua seleção, automaticamente transformou o cara em uma referência e uma liderança. Nesse caso, a maior referência daquela seleção, que mais uma vez parecia ser só mais uma coadjuvante. Modric soube elevar o patamar do futebol croata com seus companheiros. Não se via algo tão surpreendente desde a Copa de 98, quando ficaram com a terceira colocação, perdendo para seu algoz, a França,
mas vencendo a Holanda por 2-1. Em 2022 tivemos uma boa campanha, não como a de 2018, mas adivinhe só, Modric chegava com o mesmo status de campeão da UEFA Champions League, eliminaram o Brasil e posteriormente foram eliminados pela Argentina, que veio a se consagrar como campeã. Assim, mais uma vez, terminaram com a terceira colocação, que curiosamente terminou em um 2-1, assim como em 98, mas dessa vez contra Marrocos. Em outras competições, como da Eurocopa, nunca tivemos tanto destaque quanto como essas participações na Copa do Mundo, pelo menos com a geração de Modric, mas na última edição da Nations League, quase conseguimos ver ao menos um triunfo dessa geração tão aguerrida. A final da até recente competição europeia teve o protagonismo da Croácia e Espanha, que num 0-0 no tempo regulamentar acabou indo para os pênaltis, mas os espanhóis triunfaram e venceram a disputa por 5-4, com Modric e companhia amargurando mais um vice-campeonato. Confesso que foi duro assistir essa derrota. Eu, como admirador desse jogador, gostaria de ter visto ao menos um triunfo do cara, defendendo as cores do país. Seu ciclo na seleção ainda não foi encerrado, então ainda teremos a chance de acompanhar sua participação em sua última Eurocopa. Quem sabe o título não vem dessa vez? É bem verdade que aquela geração de 2018 já está mais velha e sem o mesmo brilho de antes, mas acredito que podemos esperar alguma surpresa sim. Imagino até que a seleção croata deva chegar ao menos às fases de mata-mata, com Modric mais uma vez liderando sua equipe. Já pelo Spurs, sua passagem foi bem interessante, pois foi justamente por lá que ele conseguiu alavancar ainda mais sua carreira até chegar onde está hoje. Foram 4 temporadas vestindo a camisa do clube londrino, de 2008 até 2012, mas este período em especial podemos falar apenas do seu bom desempenho individual, uma vez que o Tottenham passa por uma seca de títulos desde antes da chegada de Modric no clube. Por lá, o croata somou 160 jogos e marcou 17 gols, números que, quando somados às suas ótimas características, parecem ter sido suficiente para que o Real Madrid o contratasse para a temporada 2012-2013. E bem, nem precisamos dizer que pelo Real, o Modric não só viveu, como ainda vive os melhores momentos como jogador de futebol. É claro, na temporada passada, essa última de Champions, ele não foi titular, mas ele foi importante e entrou em vários jogos. Agora, como as coisas se dão no mundo do futebol é algo que me chama atenção. O cara chegou com total desconfiança e até foi eleito a pior contratação da temporada, pelo menos na mídia esportiva da Espanha. Mas o tempo trata de modificar tudo, incluindo a opinião esportiva de muita gente, o que inclui a mídia, já que o croata fez valer a pena os 37 milhões de euros pagos pela sua contratação há muito tempo. Modric é um jogador versátil e faz parte de um seleto grupo de jogadores que, quanto mais o tempo passa, mais parecem melhorar. Aos 38 anos, agora quase 39, dá pra dizer tranquilamente que ele ainda vive um bom momento no futebol, tanto que tudo parece indicar que ele permanecerá por mais uma temporada no time merengue. Talvez não como um titular absoluto, mas ainda como alguém que, sem dúvida alguma, vai ajudar com toda a sua versatilidade e experiência a nortear jovens como Endrick, Arda Güler e entre outros, especialmente agora com a precoce aposentadoria do alemão Toni Kroos. Ou até a palavra certa nem é precoce, mas surpreendente. Pelo Real Madrid, Modric conquistou absolutamente tudo que um jogador de futebol gostaria de conquistar. Foi campeão da UEFA Champions League por impressionantes 5 vezes e tem incontáveis outros títulos, como do campeão espanhol, Supercopas, Mundial de Clubes, Copas Nacionais e o que mais nós pudermos imaginar, pois essa é uma lista muito extensa, especialmente se quisermos relembrar um por um, e tem ainda as premiações individuais. Em outras palavras, ele venceu todos os títulos os quais disputou pelo Real. O cara tem uma carreira brilhante, mas Modric ainda tem como façanha o fato de ser o jogador mais velho a jogar pelo clube, algo que outras lendas do Real como Zidane, Roberto Carlos e nem mesmo Cristiano Ronaldo fizeram. Modric soma pelo Real Madrid mais de 500 jogos, 39 gols e incontáveis títulos, como já mencionei antes. Além disso, deu verdadeiras aulas de futebol. Eu particularmente confesso que nessa temporada 23-24 tentei acompanhar um pouco mais de perto o Real Madrid, principalmente para ver o Modric jogar, mesmo que saindo do banco algumas vezes, já sabendo que essa poderia ser sua última temporada. Eu acho que quando um jogador encaminha para o final da carreira, desperta um sentimento na gente quase que de nostalgia mesmo, de querer acompanhar mais e ver os últimos passos dele. Aconteceu também com o Ibrahimovic, que é o meu jogador preferido de todos, e sempre que o Milan jogava, eu estava lá para assistir, nem que fosse uns minutinhos dele. Com Cristiano Ronaldo e Messi está sendo a mesma coisa, e com Modric, agora com a renovação para mais uma temporada, que eu duvido que não seja de fato a sua última, vai ser assim também. Mais uma vez, não quero fazer nenhum tipo de comparação sem o menor fundamento, mas o Luka Modric me lembra sim a caras como Zidane e Pirlo, que sempre jogaram com muita classe e fazem parte do pequeno grupo dos que até parecem jogar de terno. Mas é claro que eu não estou dizendo que ele está no mesmo patamar deles, é claro que não. Talvez fosse mais justo colocar na mesma prateleira de outros
outros jogadores de sua geração, mas eu deixo para vocês opinarem sobre isso nos comentários. Em qual prateleira se encontra Modric? Com qual jogador ele pode se comparar e em qual posição dos melhores meias da história ele está? Em todo caso, Modric foi um cara que marcou bastante sua geração, e eu, como um amante do futebol, tive o prazer e a oportunidade de ver um atleta desses jogar. Um jogador que ainda está escrevendo sua história e estará presente no maior clube do mundo para a próxima temporada. É muita longevidade. Eu até gostaria de vê-lo sendo campeão da Eurocopa com a Croácia, apenas para que ele pudesse fechar com chave de ouro esse seu ciclo na seleção, já que muitas vezes ficou no quase. Talvez agora pode ser que nós presenciemos um desfecho digno do Modric, apesar de que eu acredito que ele já é uma lenda, independentemente de ter um título como esse que, com certeza, seria a última joia da coroa. Mas agora entrando em uma maldição na carreira de Luka, com certeza é algo bem inesperado, porque normalmente quando se vence uma bola de ouro, esse fato eleva a moral e o patamar de um jogador. Mas no caso de Modric, isso só dividiu a comunidade do futebol e prejudicou a forma com que ele é visto. E foi algo que não foi culpa dele. E é claro que eu falo sobre a bola de ouro de 2018. Eu sei que muitos a criticam até hoje, mas sempre que o Modric aparece em uma discussão, ainda que a pessoa rasgue elogios a ele, no final é sempre algo do tipo: o Modric é muito bom, tem muita classe, mas tem aquela bola de ouro em 2018, né? Sei não, meio mandrake. E mesmo que 6 anos tenham se passado, isso continua a se repetir em cada programa esportivo ou vídeo que comente sobre o Modric. Mas cara, não podemos esquecer seus feitos naquela temporada, tá? De campeão da Champions pelo Real Madrid a vice-campeão de uma Copa do Mundo com a Croácia, Modric foi uma peça fundamental em ambas as equipes. Além disso, nós todos sabemos o peso que uma Copa do Mundo pode ter. Mas tá, também é verdade que ele nem foi o maior expoente daquela campanha do Real Madrid. Ele foi importante, claro, mas naquela temporada você tem Cristiano Ronaldo fazendo um mata-mata absurdo, com 3 gols contra o PSG nas oitavas, 3 gols contra a Juventus nas quartas. Na semi ele não marcou, mas o Modric também não foi decisivo, com os jogos sendo decididos por Marcelo e Benzema. A final foi decidida pelo Bale, então cara, facilmente você tem pelo menos uns 5 nomes naquele Real Madrid que jogaram mais que o Modric e foram mais decisivos para a conquista, como Cristiano Ronaldo, Marcelo, Bale, Benzema e o próprio Kroos, que jogou bem em todas as partidas. Enfim, pelos feitos no Real Madrid, o Modric não era o maior expoente não, e tinha vários à frente dele, mas na seleção croata, realmente ele foi sim o jogador-chave. E eu vi e vejo até hoje muitas pessoas dizendo que o Modric nem foi o maior jogador da Croácia na Copa, que foi o Perisic, mas eu acho que isso já é exagerar um pouco. E a fala de quem não viu os jogos ou não se lembra e só comenta isso por ver muita gente dizendo. O Modric, se considerarmos toda a campanha, foi sim o melhor jogador da Croácia. Ele jogou bem em todos os jogos. Talvez contra a Nigéria na estreia ele não tenha ido tão bem, e mesmo assim fez um gol de pênalti, mas errou muitos passes, não conseguiu criar muito naquela partida, enfim. Mas contra a Argentina, ele fez o segundo gol e foi um golaço, em um momento que a Argentina estava melhor no jogo, e aquilo poderia virar um drama para a Croácia, com um ataque contra a defesa. E se eles perdessem aquele jogo, levassem a virada, eles ficariam com 3 pontos e a Argentina já seria líder. Então dá para dizer que ele conseguiu cravar aqueles 6 pontos e classificar a Croácia, e no restante foi a mesma coisa. Já o Perisic nunca fez partidas tão excelentes e decisivas como as do Modric. Ele jogava bem e por vezes era só correto, mas contra a Inglaterra na semi, ele realmente decidiu, fazendo o gol de empate e criando muitas jogadas pela esquerda, e ainda deu assistência para a virada do Mandzukic. Esse por sinal que já tinha decidido mais jogos que o Perisic antes, então não sei da onde a galera tirou essa ideia que o Perisic foi o melhor jogador da Croácia, e falam isso como se fosse algo assim, disparado, quase um fato mesmo, e não uma opinião, quando na verdade não tem elementos suficientes para dizer isso. Ele decidiu um jogo, que foi importante, mas no todo do campeonato, o Modric foi sim melhor, e até o Rakitic foi mais importante que o Perisic naquela campanha. O Rakitic foi regular a Copa do Mundo toda. Mas aí voltamos na discussão da bola de ouro. É pouco, né cara? Uma final com a Croácia é pouco para credenciar uma campanha de melhor do mundo. Ele não foi o melhor do Real Madrid e dá pra dizer que foi o melhor da seleção na Copa, ok. Mas de um time que não venceu e também pegou um chaveamento, digamos, acessível, para ser bondoso, porque eles pegaram Dinamarca e Rússia e na semi veio uma Inglaterra jovem e sem experiência ainda, e sem um técnico também. Então realmente é difícil dizer que Modric mereceu aquela bola de ouro. Tinha outros jogadores à frente dele, sendo os principais o Griezmann e o Cristiano Ronaldo. Mas a discussão aqui não é específica sobre esse prêmio mal entregue e injusto, e sim o impacto negativo que isso gerou para a imagem do Modric. E cara, isso é bem triste e ele não merecia isso. Ele não tem culpa de ter sido eleito o melhor do mundo, e eu percebo que isso foi um marco que pode ter afetado a percepção de alguns fãs, principalmente do Cristiano Ronaldo, em relação à grandeza do que foi Luka Modric. Eu também vejo alguns exageros de pessoas usando essa bola de ouro para considerar Modric no mesmo patamar ou até maior que Xavi e Iniesta, ignorando completamente a injustiça do prêmio
tamanho e o futebol apresentado por eles também, mas enfim, sempre existe esses dois lados em uma discussão e os argumentos são considerados e debatidos, mas no caso do Modric e essa bola de ouro maldita, eu acho que foi mais prejudicial que benéfico para ele, pelo menos atualmente. É claro que no futuro isso será esquecido e ele será reverenciado como merece, porque cara, Modric é um verdadeiro camisa 10, disso eu não tenho dúvidas, mesmo porque passar tantos anos sendo o camisa 10 do maior clube do mundo, ainda beirando os 40 anos, não é para qualquer um e já pode servir como prova do seu bom futebol. Mas tudo que dizem, tudo que ele faz em campo, as trivelas, os passes em profundidade, os remates certeiros de longa distância, enfim, tudo que você viu aí nos lances de fundo é o que de fato traduzem o que foi Luka Modric, e não um prêmio sem credibilidade e com critérios que não fazem o menor sentido. Resta agora acompanhar as páginas finais deste último capítulo e ver o que os deuses do futebol ainda reservam para o craque croata em sua reta final de carreira. Eu acho que ele deveria ter seguido o caminho de Kroos, porque se ele se aposenta como campeão da Champions e fazendo uma boa campanha na Euro com a Croácia, tenho certeza que ele dá um salto gigantesco na importância para o esporte, ocupando um lugar ainda maior do que já ocupa. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, não se esqueça de dar uma conferida no clube de membros do canal e no site da KB Prime, deixa um like, comenta e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.